Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste essa live, este conteúdo. Hoje teremos aqui uma live diferente das lives que a gente tem feito nas manhãs. Ó o Elton aí, ó o Júnior aí, ó. O Elton já chegou, cara. Eu tenho é foda. Hoje a gente vai ter uma live um pouco diferente da que a gente tem aqui normalmente nas manhãs. Hoje eu tenho um convidado mega especial, que é o Elton Sato, que já tá aqui. Daqui a pouco eu vou chamar ele. A gente vai conversar hoje sobre pais e filhos. Deixa eu até comentar aqui, ó, o título da live. Filho de, não, de peixe, peixinho é. Hoje, como eu tô sem roteiro, eu consigo comentar e fixar. Filho de peixe, peixinho é. Louise, bem-vinda. Elton, você tá afim de começar esse papo já? Você tá pronto, meu amigo? Você quer começar agora? Se você quer começar agora, a gente começa agora. Lembrando que a gente tá nos últimos nos últimos dias aqui no Instagram. Primeiro, essa é a live número 108, se não me engano. Esses últimos dias a gente tá. Tal, Cubo, bem-vinda. A gente tá falando muito sobre ditados populares. Então, hoje o ditado popular, essa ideia de filho de peixe, peixinho é. Bem-vinda, Gabi. Bem-vinda, Isadora. Então, vamos embora, Elton. Vambora. Bora. Chamando o Elton aqui, esperando ele aceitar. A gente começar a bater esse papo. Bom dia, meu amigo. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Que coisa maravilhosa começar o dia com você. Olha, todo encapotado, Que coisa linda. friozinho. Tá frio aqui no sul, né, cara? Que coisa maravilhosa. Aqui em Vitória, Ah, 18 graus é frio também. 18 graus, a galera tá tirando as blusas de frio do armário. verdade. E é o que tá Aquele rolando. cheirinho de naftalina, né? Nossa, cara, aquele cheirinho de naftalina, exatamente. Inclusive, eu preciso Colocar um botar. moletom pra lavar. Eu preciso fazer. Eu ia falar exatamente essa frase. Tá na hora de eu colocar o meu moletom pra lavar logo, porque já tá passando da hora. Fui tomar um café ali no sol ali fora, eu já percebi que já não tá servindo mais não. Só o sol e o café não tá adiantando não. Preciso de uma brusinha de frio. Bom dia, meu querido. Muito bom. Estamos em Apucarana, Paraná. Exatamente. Coisa Terra do boné, capital do boné. Capital Mundial do Boné. Um bonezinho. Cara, toda vez que eu vou falar com você, eu vou lembrar do bonezinho. Eu quero fazer uma live com você ainda, você usando o bonezinho. Nossa, Imagina que legal, nossa, cara. Bicho, bom dia primeiramente, né? Obrigado por topar essa live. Geralmente a gente faz live à noite, né? A galera tá acostumada a live à noite, mas eu faço live todo dia de manhã. 7h30 da manhã, essa aqui é a live acho que 108. Geralmente a gente vai aqui até umas 8 horas da manhã, mas hoje, como eu tenho um convidado mega especial, provavelmente a gente vai passar um pouquinho disso, porque o papo vai render. E seguindo o papo com os ditados populares, né? Falei de vários ditados populares aqui. Quando eu me deparei com esse ditado popular, a ideia do filho de peixe, peixinho é, a primeira coisa que eu pensei foi: eu não posso falar disso sozinho. Eu não posso. Porque tem alguém que é o cara nesse tema no Brasil que a gente precisa falar um pouquinho com ele para trocar essa ideia, que é a ideia, né, de como que os pais conseguem passar uma herança em vida para os filhos através do comportamento, né? E como que essa ideia de filho de peixe, peixinho é, tanto que eu coloquei até uma interrogação, virou uma pergunta. Filho de peixe, peixinho é? Bom dia, Elton. O que você, para começar aqui esse nosso papo de hoje, que eu sei que vai render, o que você
fala, filho de peixe, peixinho é? Ou não? Como que é isso? Cara, um tema legal essa interrogação, porque eu vejo assim que tem muitas coisas assim que influencia, né? Falando de comportamento, agora falando de comportamento, vai influenciar muito, né? A criançada aprende muito observando a gente, eles são excelentes observadores, imitadores, copiadores da gente. E também essa parte de quando a gente se depara assim, é meu filho, então ele vai ser ou não igual a mim. Ele vai ser ou não parecido comigo. Ele vai seguir ou não os meus caminhos, né? Isso aí eu vejo assim que nos pais causa uma expectativa muito grande, cara. Geralmente, quando a gente fala de coisas mais que travam, assim, que causam conflitos, é porque a gente muitas vezes espera uma coisa e esquece que na verdade, apesar deles copiarem muita coisa da gente, eles são outros seres. Eles são outras vidas, outras almas, não sei o que o pessoal acredita no que. Mas eles crescerem num ambiente que eles podem ser eles mesmos, e a gente propiciar isso, cara, eu acho que é um grande presente para nós, pais, e para eles também, sabe? E eu vejo assim que é um desafio enorme, cara. É um desafio enorme. A gente é uma das primeiras amarras que para mim fez sentido eu ir tentando desatar, porque não é fácil não, cara. Né? Essa expectativa que a gente cria, que a gente, cara, ingenuamente cria, né? Não, e E começa, fazer, até te interrompendo, começa não vou quando falar o bebê nasce, né? E aí, parece com quem? Tanto que o que? Eu criei, eu de verdade, eu não tenho habilidade nenhuma de falar com quem que bebê parece. Eu não tenho essa habilidade. E eu acho que é até positivo isso. Eu lembro esses dias mesmo, eu vi um neném, você vai lembrar de quem? Aí perguntou assim, parece com o pai ou parece com a mãe? A minha melhor resposta foi assim, cara, não sou bom dessas coisas. Parece o vizinho, né? Parece o vizinho, mas eu não sou, mano, eu não pô, sou, cara, ainda eu não sou mais muito bom de interpretar isso não, entendeu? Mas é um bebê bonito, tá saudável, é isso que importa. ainda mais falando de japonês, né? A gente brinca com a gente mesmo, a gente entra na piada, porque é muito parecido, né, cara? Mas os meus filhos, assim, cara, já logo que nasceu, eu falei assim, nossa, é a cara do Elton, né? Até hoje eu saio muito com eles, cara, eu saio bastante com eles na rua e eles falam assim, nossa, cara, é tua cara do pai, cara do pai. Nossa, é lindo igual você. Cara, Não, não, mas eles que não é tá. muito. Mas por que que Ah, eu interrompi pra gente comentar disso? Só o Samarone aí, ó, meu afilhado. Samarone, a gente tá falando dos filhos que você vai ter aqui, bom dia, tá? galera. Já vai aprendendo aí, a galera vai chegando, seja bem-vinda, vai fazendo comentários, vai compartilhando, vai botando coraçãozinho aqui, ó, que esse assunto vai render. Por que que eu interrompi pra fazer esse comentário sobre o parece com quem? Porque é ali que a gente começa essa expectativa, né? Ainda tem as crenças Uhum. populares ainda. Eu já vi que tem uma crença de que, não, se parece com o pai, é porque vai ter o temperamento da mãe. Não, se parece com a mãe, vai ter o temperamento do pai. Ah, não, olha, se nasceu com esse nariz do pai, é porque o temperamento é do avô. E a galera vai criando um monte de crença, parecendo que X é igual a Y, que é uma característica física vai gerar uma característica emocional, uma característica comportamental. E isso começa a gerar, além das próprias expectativas, ela começa a gerar comportamentos que caminham em direção a isso. Isso que é o mais louco, né? Ó a Carol aí, bem-vinda, Carol. Carol é a pessoa que mais fala de Bom maternidade aqui no dia, Instagram. Carol, Seja bem-vinda. Paulo, O que, Paola. o que você acredita, ainda pensando nessa primeira etapa, bebezinho aqui, e pensando na ideia de equilibrar as expectativas dos pais, pensando a ideia do pai, a ideia da mãe, quanto à expectativa dele
quanto ao filho, quanto ao desenvolvimento, esse crescimento? Cara, então, a gente vai começar a fazer os planos já desde antes, muitas vezes, cara. Ah, meu filho vai ser isso, nossa, eu queria apresentar isso, nossa, eu quero que meu filho às vezes siga por um caminho ou por outro. Cara, e não tem como, né? O ser humano cria expectativa e é assim mesmo. E com relação a essa parte de quando você olha e fala assim, nossa, é parecida, tem um gênio de quem, vai ser igual a quem, ah, eu acho que é assim. Isso aí vão criando também crenças nos mais velhos, em quem já tá ali, né? O pai, a mãe, o vô, a avó, né? Vai criando certas crenças, igual você falou, que vão encaminhar para um comportamento muitas vezes. Cara, isso é muito, muito forte, assim, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí, porque a gente acaba taxando, meio que rotulando, né? Não querendo rotular muitas vezes, mas acaba rotulando, e isso vai guiar a tua direção para o bem ou para o mal, né? E a gente sabe muito bem, assim, quando que é para o bem, quando que é para o mal. Por exemplo, é, pô, você é aplicado, você é estudioso, você persistente igual fulano. Nossa, como é legal quando a gente leva pro lado bom, na verdade. Mas quando a gente leva pro lado ruim também, cara. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? E a gente acontece isso. Não, você vai ser isso é quando a criança cresce um pouco mais, né? Nossa, você é bagunceiro igual o fulano. Você é desorganizado igual o cicrano. Cara, então a gente tem que tomar cuidado com essas expectativas de que por um comportamento a gente começa a rotular até a identidade, a gente começa a ter. Exato. Não é? Não, eu ia fazer. Então, Você falando disso, cara, eu lembrei agora, na hora, assim, da ideia da pirâmide de Dilts, né? De como uhum, que ela entra nesse contexto, assim, de forma como fosse uma luva. Deixa eu, contextualizando pra galera, o que que é essa ideia da pirâmide de Dilts? Ela vai falar sobre como nós nos tornamos quem nós somos, né? Fazendo um resumaço aqui. Começa com o nível de ambiente. O ambiente nos influencia. Nós somos frutos do meio. Todos nós somos frutos do meio. Achou ruim? Discordou de mim? Discorda também de Weber, discorda de Durkheim, vai lá discordar de Marx e, enfim, vai lá brigar com sociólogos lá, que nós somos frutos do meio. Isso é um fato que acontece. Então, esse meio influencia o nosso comportamento. Bom dia, Araquém Leão! Ô, cara! Chega mais! O cara acabou o melhor curso, ó, fez uma formação de coach ontem, já está aqui ao vivo com a gente hoje, ó. O cara é maravilhoso. O grande ambiente, abraço. ele gera uma mudança de comportamento. O ambiente, ele faz com que eu molde o meu comportamento. E o meu comportamento, ele repetidamente, ele vai para o próximo nível, que são as nossas capacidades e habilidades, que é quando eu tenho comportamentos automatizados. Quando eu faço algo simplesmente de forma automática, eu preciso pensar para fazer. Isso me gera o próximo nível, que é o nível de crenças, o nível de valores, as minhas crenças pessoais, os meus valores pessoais, que, consequentemente, vão gerar as minhas habilidades, vão gerar os meus comportamentos e vão influenciar também o meu ambiente. E uma vez que eu tenho toda essa estrutura, desde o ambiente, comportamento, capacidade de habilidades, crenças e valores, eu gero uma identidade. O quem eu sou, né? Quem eu sou? Eu sou isso? Eu sou aquilo? Então, e aí tem o sexto nível, que é o nível da espiritualidade, que a gente não vai falar aqui agora. Quando você fala disso, da expectativa do pai, e como as palavras dos pais ali diante dos filhos, elas são importantes, é porque muitas vezes eles podem acabar gerando carimbos de identidade em uma criança, e ela acaba é, tendo comportamentos para se tornar realmente aquilo, né? Se eu falar para você assim, não, tô aqui com o Elton, professor de hipnose, o Elton é professor de hipnose, e o Elton nunca tivesse dado aula de hipnose, ele ia ficar assim, peraí, caraca, todo mundo tá falando aqui, imagina, o Elton é um adulto, né? Imagina se o Elton fosse uma criança, caraca, todo mundo tá falando aqui que o Elton é professor de hipnose, o Elton é professor de hipnose, então eu tenho que fazer o quê? Começar a dar aula. Aí você começa a ter uma vontade, ter uma, mesmo que não seja uma vontade, você começa a ter uma necessidade de dar aula, que é o quê? Ter o comportamento que confirma aquela identidade.
Então aí quando começa a falar ali, ah não, mas você é igual ao seu pai, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, você é isso, você é aquilo, gera esse carinho de identidade e ela começa a querer ter esse comportamento igual para fazer aquilo. Só que o que? Ela nunca vai ser igual. Isso gera frustração. É a mesma coisa de eu pegar uma criança que foi bem numa prova, e aí as pessoas erram muito nisso, né? Você vai poder falar melhor. A criança foi bem na prova, você vira assim, tá vendo, filho, como você é inteligente? Fudeu. Você acha que está fazendo um bem enorme, mas está fazendo um mal gigante. Por quê? Você falar que ela é inteligente, inteligente é um carimbo de identidade. Identidade ela é construída de acordo com o que ela vive. Se em algum momento ela não tirar nota boa na prova, ela vai achar que ela não é inteligente. Ela vai achar que ela não está fazendo o correto. Ela vai ficar ansiosa. Enquanto o feedback, né, que é esse parabéns, ele tem que ser a nível de comportamento. Tá vendo? Você estudou, você se dedicou e por isso você tirou uma boa nota na prova. Não é porque você é inteligente. Não. Deixa que ela perceba isso. Como que você, voltando, né, desse tema, essa ideia da pirâmide e das pessoas baterem tanto na identidade, quais são as boas e as más consequências que você vê isso na prática, Elton, no dia a dia? Cara, direto, né, quando a gente vai atender, é até mesmo o ansioso, o depressivo, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu não me acho isso, eu não me acho um bom pai. Então, isso que um comentário aqui que foi muito legal aqui, o Leandro Alencar, né, o Tatu, colocar que muitos filhos de famosos, né, é, que, que acabam tendo aquela alta expectativa, eles têm uma pressão muito grande, né? Então eu vejo assim que, cara, querendo ou não, a gente vai de uma forma ou de outra influenciar isso, cara. Assim, mesmo às vezes a gente falando ou não falando, a gente tem que ficar consciente. Eu gosto muito disso, de levar para esse estado de consciência de que, pô, por que eu estou falando isso para o meu filho? O que eu vou, né, ensinar para ele também, falando disso ou não falando de certa forma, né? Ou encorajando, né? Eu acho que essa parte elogio, mudar um pouco do elogio, entre o elogio e o encorajamento, que eu acho muito interessante. O elogio é isso, né? Você aquela a educação com base na punição ou na premiação, né? Na dor e no você fez isso, eu te dou um carimbinho, eu te dou um negocinho. Às vezes a criança ela aprende não porque é o correto de fazer, mas por ganhar um prêmiozinho, por não levar uma puniçãozinha, né? E quando a gente cresce, né, a gente vai falar, não, eu não vou passar no sinal vermelho porque eu vou tomar multa, ou eu não vou correr porque eu vou ser penalizado. Não porque eu vou fazer isso porque é o correto. Eu não vou fazer isso porque isso é o certo a se fazer, mas porque eu tenho medo da punição, porque eu tenho medo, porque se eu fizer isso eu vou ganhar alguma coisa, né? Então tem a ver muito com os valores, tem a ver com esse nosso comportamento que a gente vai desenvolver no futuro, tem muito a ver com isso e que a gente aprende a forma, né, a percepção, a forma com que a gente olha mesmo a coisa, né? É seguir a lei, né? Seguir a lei é a mesma coisa, mas quando a gente olha de forma diferente assim, isso também reforça bons valores, eu acredito assim também. Não sei se foi mais ou menos nesse sentido que você perguntou, Ah, mas não, é porque eu. Essa, esse comentário sobre essa ideia dos valores, uhum, eu não tinha parado para pensar ainda sobre essa perspectiva. E eu tô aqui pensando nisso. Caraca, é muito verdade. O exemplo do sinal vermelho foi o melhor, né? De não, eu não. Por que eu não atravesso o sinal vermelho? É porque não é correto, porque eu não quero uma multa. Eu não faço isso porque eu sei que é o certo, porque é o correto, porque existe toda uma questão de valor envolvida, ou é por causa de um medo de uma punição?
E como você disse, a gente vai passando isso para as pessoas, né? A gente não, né? Vocês que são pais, né? Eu não sou. Meu cachorro, ele aprende outras coisas. E como a gente já pode, já caminhando para o caminho da solução, da mudança, que esses pais podem fazer para não passar essa herança maldita de erros e falhas e para os filhos, né? Porque eu acredito que antes de querer mudar a criança, a pessoa ela precisa mudar, ela precisa se transformar, né? Como você, que é a pessoa que atende muito pais, ainda com esse objetivo, né? De, inclusive com esse próprio tema, né? Que eu sei que a ideia da herança, e cara, eu achei assim, bate muito forte. Como que você vê de intervenção para que esses pais e mães que nos assistem aqui agora possam começar a mudar essa realidade, a realidade deles, para que deles isso passe para esses filhos e filhas? Primeiro de tudo, assim, vou contar como que foi comigo, né? Porque eu acho que foi um processo bem natural e foi assim, por meio da ao buscar esse autoconhecimento. E igual você falou, cara, muitos pais, cara, nossa, muitos, meu. Cara, o meu filho, não, muitos não todos, né? Que chegam até mim e falam assim, cara, meu filho tá com um problema aqui. É isso que eu quero mudar, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero. Cara, eu tô tendo problema nisso. Às vezes nem sabe onde que ele quer, que ele quer chegar, como que você gostaria que fosse. Não sabe, às vezes, meu, só tô focado nisso, nisso, nisso. E esse é o primeiro passo, geralmente é isso. A gente foca naquele problema, naquilo que está acontecendo. E depois a gente vai ver no que eu gostaria para o meu filho. Mas entre o que a gente tem hoje e aquilo que a gente quer para o nosso filho, tem um gap aqui, tem um espaço, tem um vazio. E esse vazio aqui, a gente pode fazer uma analogia assim, criando uma metáfora aqui, uma ponte ligando esse comportamento aqui que você gostaria que poderia ajudar ou gostaria que mudar no seu filho até aquilo que você quer. Então essa ponte aqui é uma conexão que você vai fazer, é o pai que vai fazer, é o educador que vai fazer, é o cuidador que vai fazer, pela mudança, pela sua própria mudança. Então é difícil a gente mudar o filho quando a gente não muda a gente mesmo, porque aquela parte deles serem bons observadores, então se você estiver fazendo alguma coisa assim que não esteja congruente, que não esteja condizente com aquilo que você fala, cara, vai tudo por água abaixo, vai tudo por água abaixo. É aquele negócio, não funciona, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Cara, isso aí é muito difícil para a criança entender. É uma prisão, cara, na verdade. Meu, ele se sente preso, ele não se sente que é natural aquilo. Aquilo que você falou sobre a gente ver a placa de trânsito, a gente cria filhos obedientes, né? Eu fico mesmo assim ruminando esse negócio. Eu quero filho obediente, eu quero filho obediente. Sabe, que siga as regras, que só siga porque os outros falaram para ele seguir, que ele não tem a capacidade até de raciocinar, de pensar, de olhar para dentro, Questionar. e, né? E questionar, e ser curioso, e ser por que eu não posso? Por que isso tem que ser assim? Eu acho que é um dos maiores presentes acho, do autoconhecimento para mim foi esse negócio de questionar, pô, por que tem que ser assim? Nossa, será que eu sou assim mesmo, né? Será que eu sou uma pessoa procrastinadora, né? Por que eu... Aí a gente vai começar a questionar até... Mas essa parte da obediência é, tem muito a ver daquele, cara, eu esqueci aquele oficial do nazismo que ele foi no Julgamento de júri, né, Nuremberg. no julgamento, né? Então, aí ele falou assim, por que você enviou tantos judeus, você ordenou que tantos judeus fossem encaminhados para o campo de concentração para a morte? Por que você fez isso, né? E a desculpa dele, com a maior, assim,
parece que tinha uma consciência limpa quando ele colocou o embasamento dele. Ó, eu fiz porque recebi ordens, porque eu estava seguindo ordens. Né? Será que isso assim, essa história aí realmente bate na gente, né? De que pô, a pessoa mandou muitas pessoas para que ele tinha realmente uma opção. Talvez seja uma opção que talvez ele se ele escapasse dessa opção ele ia ser condenado, mas ele tinha, né? Como muitas outras Tem, pessoas tem até foram. um experimento científico sobre isso que é o de Milgram. É um experimento de Milgram, que é do choque elétrico. Que eles pegam uma pessoa e falam com ela, olha, você vai apertar o botão aqui que vai dar choque na pessoa do lado de lá, cada vez que ela errar a resposta da pergunta. E tem um cara de jaleco, todo o negócio, e ele vai, ó, aperta o botão, aperta o botão. E a pessoa, ela aperta o botão até chegar no choque letal, mas ela não sabe que do lado de lá, ela acha que a pessoa está levando um choque de verdade, mas ela não tá, né? Ela tá Que, gritando. exatamente, que a pessoa lá de lá, ela faz o som de quem tá levando choque. E as pessoas continuam apertando o botão. E esse experimento de Milgram, ele veio justamente pós essa experiência do julgamento de Nuremberg, né, que julgou os nazistas ali no pós-guerra, e que grande parte deles usava o mesmo argumento, estava seguindo ordens. E mostra como realmente essa obediência ela acontece por você ter alguém ali que é superior, que te dá, né, essas ordens. Então, uma curiosidade para quem quiser assistir um pouco mais, entender cientificamente a ideia dessas experiências, procura aí o experimento de Milgram. Inclusive tem filme sobre esse mesmo experimento. Não sei se Netflix tem, mas se você colocar no Google experimento de Milgram, 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 você vai assistir alguma coisa onde vai mostrar como esse experimento foi. Enfim, só queria fazer esse parênteses, porque pode Cara, acrescentar muito sobre obediência. sim. E sabe esse negócio que eu sempre falo, gosto de falar assim para você também, essa parte da conexão, né, cara? Essa consciência que traz a conexão. É um caminho assim que a gente. Por que a gente às vezes faz isso? Porque a gente está, muitas vezes, cresce e fala assim: ah, cara, isso é besteira. Escuta e fala: cara, para com isso. Isso é frescura. Olha só, pequenas coisinhas. Pequenas coisinhas que vão repetidamente sendo consolidadas no aprendizado. Para com isso, cara. Não, deixa disso aí, isso aí não é nada. Né? E para de frescura, não seja ingrato. É, isso aí é besteira. Quando a gente faz isso, a gente está, na verdade, suprimindo, né, um feeling, um sentimento, deixando de validar um sentimento. Cara, outro dia eu vi um molequinho com um pedaço de pau. Cara, criancinha, meu, 4, 5 anos assim devia ter. E tinha aqueles bonequinho do Homem-Aranha cheio de docinho lá. Como é que foi, cara? Esqueci o nome disso. E eles amarram assim numa vara assim para tentar bater e cair todos os docinhos na festa da criança. Cara, a criancinha pegou e, cara, começou assim a encostar o pedaço de pau ali para bater, cara, mas ele não conseguiu bater. O que ele fez, cara? Pegou e abraçou aquele bonequinho. Cara, que coisa linda, né? Todo mundo fala: não, você tem que bater, você tem que bater, você tem que bater para quebrar, para destruir, para dar bala para todo mundo, para dar docinho para todo mundo da festa. Cara, e ele naquele momento, ele, pô, não conseguiu fazer isso e abraçou o bonequinho, que aquele é a vontade dele fazer. Aquilo que ele ensinou para fazer, aquele é o carinho, é o sentimento que ele aprendeu a ter, aquilo que ele tinha dentro dele. Cara, não é legal demais isso? A gente dá um reset, dá um stop ali e pensar, se conectar de novo com você, e falar assim: puxa, o que é certo para mim? Né? E muitas vezes esse negócio da gente validar ou não os sentimentos, cara, já começa a conectar a criança no próprio, é, na própria bússola que ele tem de decisão, de tomada de decisão. Por exemplo, meus filhos, eles chegavam para mim e falavam assim: pai, tá bom de comida? Né? Tá, eu comi bem? Né?
E, cara, a gente pode falar, não sei, cada dia um. Eu fiz uma live com a Carol Avilés também, que é especialista em transtornos alimentares também. Cara, é incrível. É o que eu, assim, gosto muito de fazer também. É, por exemplo, assim, o que você está sentindo? Sua barriguinha. Pergunta para sua barriguinha se comeu bem, se comeu bastante. Cara, se escutar, cara, meu, já é um grande começo, já é um grande passo para a gente deixar o automatismo. Nossa, por que tem que ser assim? Né? Deixa eu tentar assim e buscar com curiosidade, buscar com essa curiosidade traz até aquela escuta ativa para os pais. A gente faz enxergar em vez de somente ver, enxergar por trás daquele comportamento, de um comportamento ou de outro comportamento. É esse momento da gente se conectar, esse momento de trazer para a consciência, cara. Então, para a gente começar, eu vejo assim que a gente tem que se olhar para dentro. A gente tem que começar a entender um pouco da gente, se escutar mais, se questionar mais também. E, cara, eu vejo assim que tudo isso é o que eu quero ensinar assim, para os pais. É que isso pode ser de forma leve, cara, de forma é, não pesada, não de punição, não de culpa, cara, sabe? E a gente como pai, como mãe, a gente sempre vai errar, né? E a gente, como que a gente enxerga os nossos erros, é a forma como os nossos filhos vão enxergar os erros deles, né? Se eles estão num ambiente que, meu, você pode errar. Não, a gente precisa errar. A gente precisa errar para aprender. O erro faz parte do aprendizado. Então, isso influencia assim, nessa parte também do comportamento, da identidade, né, que a gente falou logo no início aí também, né? Puxa, é um comportamento que quem está aprendendo vai errar. Outro dia meus filhos começaram a dar risada porque uma pessoa não estava conseguindo fazer alguma coisa. Ele falou assim, olha, filho, vamos... A gente não precisa... Nunca dê risada assim de quem está aprendendo. Né? Não dá risada de quem está aprendendo, cara, porque todo mundo no começo a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai tomar porrada no começo. Todo mundo é assim, né? Com você é assim, comigo é assim. Então, eu acho assim que são nesses exemplos aí que a gente dá, que acontece na nossa vida, que eles vão copiando e vão ver, nossa, como que meu pai lida com o fracasso? Como que meu pai lida com o erro? Né? Como que meu pai lida com uma frustração, cara? Né? Medo, e, cara, a criança vai sentir medo. Como que Quando, a gente faz? te interrompendo, mas ainda dentro desse papo, a gente falou do problema da obediência, né, de o Uhum. quanto que a gente tem uma sensação de que criar filhos obedientes é positivo, mas talvez nem tanto. E agora a gente vem, você vem, né, com falando a ideia da conexão. E para mim fica bem claro o quanto que ser conectado, se conectar com esse filho é muito mais importante do que o filho ser obediente, né? Então, como na prática você vê no dia a dia formas de gerar mais conexão e menos obediência? Mas, assim, eu vejo assim que essa parte de se conectar, a gente, um jeito mais fácil, eu acho que é na brincadeira, né? Comece na brincadeira. Comece entrando, por exemplo, tô brincando aqui de acampamento, de monstro, de tiro, de qualquer coisa que seja, né? Moleque que gosta de arma de tiro e assiste lá os desenhos deles de Power Ranger, os negócios. Eles gostam de luta, dessas coisas de ação, de mexer. Então, para você, um jeito fácil de fazer, que a gente já vai ter esse momento já com a criançada, é entrar mesmo no jogo da criança, na imaginação dela, como se você estivesse imaginando e fomentando essa imaginação. Cara, isso para mim é a forma mais fácil, mais rápida
de um pai começar com o filho. Cara, quando você tá com o filho, você como pai, e você tá no celular, ou você tá pensando em outra coisa, ou você tá fazendo outra coisa, né, cara? Então, você larga aqueles 5 minutinhos para entrar. Olha, isso aqui, pai, tô brincando de Lego, isso aqui, faz isso aqui, que é um rolo compressor, que solta laser. Nossa, que legal! E se fosse assim? Olha só que legal. Isso aqui para que serve? Ai, sai raio. Sai o cara, viaja na maionese, cara. Você vai longe, cara. Isso aí conecta. É isso que conecta, cara. Não é nada de você passar muito tempo junto, não quer dizer qualidade de conexão, né? Aqueles para os pais ocupados, né? Que hoje os pai e a mãe trabalham fora, né? É muito mais destrutivo, muito mais prejudicial, não prejudicial, aquela culpa que você carregar, fiquei muito tempo fora. Não, mas naquele tempo que você tem com ele, mas você se joga, você 10, 15 minutinhos, né? É lógico que quanto mais novo a criança, ela precisa de mais tempo junto, né? Mas com 8 anos eu falo assim, olha, agora essa semana o papai tá muito corridão, eu não vou poder brincar com você. Mas sábado, cara, a gente vai ficar o dia inteiro junto, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, a criança espera e aquilo é um presente pros dois. Mas Né? aí que Aquele tá. tempo, Tem que cumprir. sim, né? É porque isso é um detalhe. Porque, cara, Porque a eu vejo criança não muitas quer histórias de esperar. pais de promessa e pouco cumprir, né? Esse de gerar conexão, ele também, a gente não pode esquecer do próprio exemplo, né, da palavra, né? Não é a obediência, já sai a parte da ideia da obediência, a parte da ideia dos valores mesmo. Se eu falei algo ali, eu preciso cumprir aquilo não só para mim, né, para a sensação de que eu cumpri, mas também para ensinar sobre a palavra, ensinar sobre a palavra que eu digo o, o Honrar a compromisso, né? palavra, né? Isso, O honrar a compromisso. palavra, etc. Cara, é, e isso aí já traz essa conexão. Por quê? Quando eu fiz aqueles dois exemplos, né? Qual que é o comportamento meu que eu tô tendo assim o maior problema do meu filho? E quando a gente pensa assim, no que eu quero ensinar pro meu filho, o que eu quero para ele, cara, isso aí muitas vezes, cara, te dá uma motivação, cara. Mesmo quando você está cansado, mesmo quando você está dá aquele gás, cara, a mais. E, cara, antes de ontem aconteceu isso, né? Eu estava muito cansado, mas eu pensei, sempre eu faço à noite, eu faço massagem nos pés dos meus filhos, nas costas dos meus filhos, né? Cada um eu faço. E naquele dia eu estava muito cansado, eu falei, acho que não vou fazer não. Mas, cara, é aquela motivação que a gente tem a mais vem disso, né? O que eu quero para ele, qual que é a conexão que eu quero para ele. E foi lá cara, fui leve para fazer, né? Essa, essa motivação aí, cara, deixa a gente mais presente, assim, pô, o que eu quero? Até mesmo no momento de raiva, de explodir, de falar alguma coisa, cara, a gente fala, opa, pera lá, como que eu tô agora? Eu aprendo a olhar para mim. E eu aprendo a pensar assim, puxa, o que eu tô ensinando pro meu filho? Até mesmo com esse negócio de cumprir, né, com a palavra aí de o que eu quero pro meu filho, o que eu quero ensinar pro meu filho. Isso aí já, cara, é um gatilho muito bom pra gente treinar assim, pra gente não explodir, pra gente ter dar uma centrada, daquela reequilibrada pra falar com ele, sabe? Então tudo isso faz parte dessa consciência e dessa que a gente vai tendo. E quanto maior essas conexões que a gente vai fazendo, toda noite a gente tem um jogo da família. Então, a gente brinca de pife, né, de baralho, a gente brinca de uno, a gente brinca de imaginação, a gente brinca de um negocinho de quebrar gelo, um monte de jogo ali que a gente tem, mas são alguns minutinhos assim, antes de subir para se preparar para dormir, cara, que eu acho que é maravilhoso, né? Através do desenho, cara, eu acho muito bom, né? A gente aprender com os desenhos como que ele enxerga as coisas e como que a percepção dele ele passa pro papel das coisas.
né? Então, a gente vai perguntando para eles, pô, o que, que é isso? O que, que é isso? Ah, agora entendi. Sabe, essas coisas assim, essas pequenas coisas vão gerando conexão. E quanto maior a conexão que você tem, que você cria, exatamente essa palavra, você cria. Não espere chegar o acaso trazer momento para você. Crie momentos. Crie momentos para você ensinar, por exemplo, educação, respeito. Olha, quando o papai vai em algum lugar, o papai cumprimenta as pessoas, você já viu? Né? Então vamos fazer isso, né? Vamos chegar no escritório, vamos dar oi para todo mundo, né? Hoje não dá mais para apertar a mão, mas vamos dar oi, vamos cumprimentar, vamos dar bom dia, né? E no final a gente, então crie situações, criação de situações para desenvolver competências, desenvolver habilidades que gerem boas crenças, que conectam com a identidade. E dentro do âmbito ali de problema, né? De uma dificuldade, de um desafio que essa criança esteja passando, porque eu ouvi você falar sobre isso um dia, numa entrevista que eu fiz com você, foi maravilhosa, sobre o se conectar também na dor, não só na conexão do brincar, né? Porque muitas vezes é num momento de maior estresse emocional da criança que também acaba gerando um estresse emocional no pai. E a solução disso é o brigar, é o gritar, é o ser impositivo. E neste momento também existe a possibilidade de se gerar conexão, né? Como que Nossa. você vê o gerar conexão especificamente nesses momentos de mais desafiadores assim? Então uma dica assim, eu acho assim, ó, treine antes, criando situações de conexão. Conte histórias suas. Pô, eu contei história, pô, cara, quando eu tava assim, tal, o papai chegou e caiu, tropeçou na frente do mundo, ralou o joelhão, né? E conte essas histórias. A criança adora ouvir suas histórias. Cara, conta essas histórias engraçadas que você teve com seus amigos, como você lidou com as coisas. Vai treinando. E quando chegar no momento de desafio, cara, você já vai estar pronto para escutar também, para ser curioso também, para estar mais conectado. Vai treinando antes, criando essas situações, e naquele momento, cara, eu tenho certeza que você vai parar, opa, o que eu vou querer? O que eu quero ensinar para o meu filho? Cara, a criança que se frustra, por que eu falo às vezes que é essa separação, né? Que a gente cria expectativas além, né, do necessário. Cara, é lógico que a gente vai criar expectativas sobre o que a gente quer para o nosso filho, mas pô, é, quantas vezes, cara, eu me calei, fiquei observando, fiquei em silêncio para ver como que eles reagiam às dificuldades, às frustrações, cara. Putz, cara, como que eu aprendi, cara? Ficando quieto, calando a boca, eu aprendi. Né? Eu aprendi, né? Cara, outro dia eles quebram o pau lá, às vezes eu fico só ouvindo, né, cara? Às vezes brigam lá entre eles, eu tenho 2 filhos, são bem próximos, ele tem 6 e 8 anos, então eles brincam muito juntos. E de vez em quando eu ouço quebra-pau deles lá, um briga. Cara, mas depois, será que eu vou? Será que é uma hora de eu ir lá, né? Ver se aconteceu alguma coisa, eu espero um pouquinho e falo assim, o outro eu escuto lá, pô, pai, pô, Henrique, desculpa, né? Machucou? E um querendo saber do outro, sabe? Então, ele sabe muito bem, cara, resolver conflitos também, cara. Eles têm muito a ensinar pra gente. A gente quer interferir muito rápido, muitas vezes. Não deixe eles ter as próprias experiências de frustração, de medo, de tristeza. Muitas vezes, cara, a gente coloca assim, pressuposições na cabeça deles. Putz, filho, você tá muito ansioso, você tá muito nervoso. Ai, filho, você tá nervoso pra prova? Cara, quantas vezes já ouvi isso também, cara? Né? E, assim, essa conexão que você gerou antes vai ajudar nesse momento. A conexão que você criou antes vai ajudar nesse momento de frustração, de medo. Muitas vezes, quando você precisa que eles façam alguma coisa, aí que eu falo, quanto maior a conexão que você criou, que você teve com seus filhos naqueles momentos aleatórios do dia lá, maior vai ser a sua influência. Porque a gente não vai poder comandar, a gente não vai poder obrigar, a gente não. Cara, é difícil, né?
fazer isso. Até com os filhos, assim, com a idade dos meus filhos, assim, cara, é muito difícil. Faz isso, filho. Não vou fazer. Não quero fazer. Não, não vou agora. É muito difícil, gente. E, cara, isso aí só vai ficando mais desafiador ainda quando entrar na adolescência, né? Então, aí é o momento da gente criar conexão, né? Se você tem filho adolescente, aí o pessoal que está assistindo a gente, cara, crie conexão, conectar para acompanhar, para conduzir, conectar para direcionar, né? Então, esse momento de conexão, quanto maior a conexão, maior a influência que você tem. E influência, cara, muitas vezes é só ele te ver fazendo alguma coisa que ele vai fazer, cara. Você não precisa falar nada, você não precisa dar uma ordem, você entendeu? Eles veem você fazendo e você gera essa influência toda, você gera essa liderança toda sem falar Em nada, cima cara. disso vem também aquela ideia da validação das emoções, né? Lembra que você me contou um Sim, exemplo um dia sobre como que nesses momentos de conflito, o validar a emoção para depois conduzir, né? A ideia do acompanhar para conduzir, para depois conduzir em direção à solução daquele conflito, né? Como que na prática, no dia a dia, você vê e você faz isso? olha, olha depende da idade, né? Porque a gente está fazendo essa educação emocional, educação sentimental, falando assim, olha, quando a gente lendo livros, mostrando os livrinhos de emoções, vou ter um livrinho aqui bacana, ó, por exemplo, livros de emoções aqui, ó, The Feelings Book. Esse cara aqui é fantástico, cara, Todd Parker. Né? Então, as próprias historinhas vão fazendo uma pequena, importantíssima alfabetização emocional. Né? E aí, quando ele já tem uma certa idade, a gente já pode, essa conexão, quando acontece alguma coisa, ele tá bravo, ele tá retraído, né? Deixar ele falar, cara. Porque a nossa, quando a gente chega já pressupondo alguma coisa, fazendo eu tô lendo a mente de, ele tá bravo, aconteceu isso, então eu acho, é o meu filtro, cara, a minha lente que tá achando alguma coisa. Às vezes ele tá quieto, às vezes ele quer realmente ficar num momento de sossego, de paz, né? Então, deixar, quando a criança é um pouco mais velha, deixar ele falar. Você gostaria de falar comigo, filho? Aconteceu alguma coisa? Né? Eu vi que você tá mais quietinho. Aconteceu alguma coisa? Você está sentindo alguma coisa? O que você está sentindo? Ou naquele momento, por exemplo, criancinha nova, né, faz birra, cara, 2, 3 anos, faz birra, vai fazer, cara, porque a forma do cérebro se expressar, e ele não tem outra habilidade, não tem outra capacidade ainda cognitiva, desenvolvimento do cérebro para reagir de outra forma. Então ele vai berrar, vai chorar. Então, a gente está perto do nosso filho nesse momento, tá chorando, tá, cara? Então, cara, dá um abraço. Eu falo assim, você pode dar um abraço no papai? Dá um abraço no papai. Ou a gente mesmo chega e dá um abraço, vê o que ele responde, né? E aí a gente vai falar o que aconteceu, né? E ele poder falar, aconteceu isso, isso. Então aconteceu isso, tal. Olha, quando acontece isso, assim, a gente pode fazer assim, né? Papai também sente assim, tá tudo bem você sentir isso, né? Quando meu filho tinha uns 5 anos, uns 2 anos, 1 ano atrás, a gente foi subir na árvore. E, cara, um pé de um jabuticaba lá, pai, tô com medo, tô com medo, tô com medo. E ele tremendo, pai, tô com medo. Falei, filho, ter medo é normal, né? O que você gostaria de fazer? Papai também tem medo, viu? Então, ensinar que o medo não quer dizer que você é fraco, que tá tudo bem você sentir medo, que colocar coisas legais também, olha, não existiria coragem se não tivesse o medo, porque coragem não é ausência de medo, né? É a gente fazer as coisas mesmo com medo, a gente vai devagarzinho, vai treinando, e aquela parte da repetição que eu adoro, cara. Não, tem que treinar, filho. Vamos treinar, vamos repetir, vamos praticar, né? Eu quero muito ensinar isso. Que a gente pode fazer muitas coisas quando a gente pegar e repetir várias coisas. Então você coloca os seus valores também. E também não é Vai só fazer, mandar fazer, é fazer junto, né? fazer junto, ensinar com os seus exemplos, com as suas coisas. Olha, e falar dos seus sentimentos. Cara, aconteceu isso, né? Um dia, quando eu era pequeno, eu fiquei assim. Eu fiquei triste, deu vontade de bater no amiguinho, né?
deu vontade de pegar o brinquedo e tacar na cabeça dele. A gente sente essa vontade, né? Pô, cara, quem que não tem vontade de socar alguém um dia, né? Não vamos ser hipócritas de falar que não, mas, cara, e a gente pode escolher, filho. O papai não fez isso. O papai, em vez de fazer isso, olha, eu me afasto. Pra que ficar lá? Para ficar lá junto com aquele cara? Não, eu me afasto. Quando eu quero, não tem nenhum problema. Quando, o ano passado também, o meu filho estava nessa mudança aí de entender as coisas. E tem um livro também falando do espaço mágico que acalma. Um livro bem bacana. Né? O que a gente faz quando tá nervoso, cara? Né? Então ele fez, igual o livro fala, né, de pegar uma caixa, desenhar algum lugar, assim, ele fez o espaço dele mágico que acalma. Que quando a gente tá pé da vida, cara, simplesmente a gente, pô, tem que tomar um ar fresco. Cara, cara, aconteceu isso muitas e muitas vezes. Muitas vezes aqui ano passado. Eu fiquei, putz, cara, será que é desse jeito mesmo? Meu, e hoje ele não tem mais isso. Ele aprendeu a lidar com isso aí. De vez em quando ele fica pé da vida, ele sobe aqui no quarto dele, dá uma respirada e tal. Meu, ele volta, cara, zerado, cara, zero bala. Fala assim, meu, você tá de brincadeira comigo, né? Então, por coisas assim que a gente acha besta, ele começou primeiro, agora é minha vez. Coisas assim, né, que a gente acha, pô, mas deixa ele começar, não tem problema. Não, cara, não vou ficar fazendo, porque aquilo pra ele tem valor, tem importância. Não sou eu que vou falar o que é importante e o que não é pra ele. Ele sabe, cara, o que magoou ele. Aí ele pega, só subia e ficava lá na caixinha dele, pegava, descia, brincava de novo. Tem dia que nem continuava o jogo da família, pegava, já escovava dente e já ia pra caminha dele sozinho. Cara, e eu vejo assim, cara, com pouca idade, cara. Eu fui, acho que, começar a ver isso aí, meu, uns 4 anos atrás, em mim, cara. Em me entender, em buscar respostas pra mim, sabe? A gente, né? A gente não, eu menosprezava muito a capacidade deles, cara, né? E eu vejo assim que eles são muito, cara, eles são, criançada é incrível e isso me fez refletir também, muitas vezes assim, se eu devo ou não falar alguma coisa para eles, cara, né? Que eu sou muito controlador, a minha esposa também. Então, o meu desafio é me controlar, cara. Porque se eu não me controlar, eu controlo muitas pessoas. Né? Então, eu tenho que me diminuir para eles crescerem um pouco, sabe? Tomar decisão. Pô, eu fui cortar laranja com, sei lá, descascar laranja com uns 15 anos, assim, de verdade. Pegar uma laranja inteira, pegar e tchá, 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 tchá. E, cara, outro dia meu filho falou, pai, eu quero também, cara, descascar laranja. E ele tem 6 anos, cara. E a gente, assim, então vamos ver o que a gente vai fazer aqui para eles fazerem de forma segura. Segurança em primeiro lugar. E, cara, ele descascou até hoje na vida dele 7 laranjas. Né? E conta Então, já, assim, né? né? Eu fui andar de bike, assim, acho que com uns 11 anos, mais ou menos. Eu acho que eu lembro que tinha uma Aerofree, cara. Uma bike da Caloi, aquelas das Calotes, acho que você nem lembra. Mas com uns 11 anos. E eles começaram a andar com 2, 3 anos de bike. Sem Eles andam rodinha. de moto, né? Com 6 anos de É idade. verdade. Eu comecei a aprendi a andar de moto com 30 anos. E agora com 6 anos eles andam de moto. 6 e outro tem 8, eles andam de moto. Quadriciclo também, cara. Motor de 420 cilindradas, eles andam sozinhos, cara. Engata marcha ré, tudo, cara. Então, assim, é lógico, né? A gente tem que tomar as medidas de segurança, tem que acompanhar muito, cara. E investir em desenvolver habilidades. Cada esse momento que você tem com eles é uma oportunidade de você se conectar e desenvolver habilidades, né? Talvez quando você fala assim, lava a mão direitinho, viu? Tem que lá ficar bem limpinho nessas essas palavras assim que às vezes estragam. O que é? Para ele, cara,
pega assim, enxuga a mão na toalha de secar a mão ali, fica tudo marrom, né, de terra ali. Não, tá limpinho para mim. Não, a gente tem que pegar, às vezes, muitas vezes, voltar alguns passos, gastar esse tempo, investir esse tempo desenvolvendo essas habilidades, dobrar roupa, guardar os brinquedos. Depois que guarda o brinquedo, assim, nossa, olha como ficou legal, cara. Olha como ficou bonito. Olha como é gostoso a gente ter as coisas arrumadas, né? Lavar a louça, né? Quando a gente fala uma coisa, a forma como a gente fala alguma coisa é muito importante. Ai, que droga, eu odeio lavar louça. Meu, pior coisa é lavar banheiro de casa. Nossa, eu odeio cuidar de limpar a casa, né? Ai, que saco. Ou às vezes você nem fala, mas a tua cara denuncia, o teu corpo denuncia, né? Então, cara, a gente tomar cuidado com isso, né? De depois você fala assim, pô, por que eu sou um adulto desorganizado? Por que eu não gosto de fazer as coisas? Por que eu não tenho prazer nas coisas? O Cláudio Lara, né, o nosso professor, sempre falou assim, cara, faça parecer brincadeira. É isso, cara. A gente vai lavar calçada aqui, vai lavar a área de lazer aqui, todo mundo, meu, pega e taca água e varre e passa o detergente, cara, vai brincando, só coloca uma música. Cara, então cada momento assim com a criança, cara, eu acho assim que a gente tem que. Não, a gente não. Eu gosto de ver por esse lado. Nas maiores vezes que eu posso, na maior quantidade de vezes que eu posso, eu gosto de fazer isso daí. De olhar por esse lado e da gente poder fazer alguma coisa assim por eles, assim, quando Ó, precisa. cara, ó, pensa, ó, desses 50 e poucos minutos de live, sempre no final eu fico pensando assim, como fazer um bom resumo, né, para quem tá assistindo com a gente aqui de tudo que foi falado. E me vem algumas palavras à mente, né? A gente começou lá falando da ideia do filho de peixe, peixinho é, com uma pergunta, né? Realmente peixinho é, sobre o como que os pais desenvolvem essa criança. Começando com o problema da expectativa que o pai e a mãe criam acerca daquele filho, e além dessa expectativa que foi criada, inclusive até características físicas que as pessoas utilizam, da ideia de que características físicas vão também gerar algumas características comportamentais, como se o Elton é organizado, o filho dele vai ser organizado. Como se fossem linhas diretas de comportamentos, tanto os positivos quanto os negativos. E não é bem assim, né? Você, pai, você, mãe, você é um ser, e o seu filho, ele é o outro ser. É uma terceira pessoa que ela é totalmente diferente, ela é independente e ela aprende com você, mas não necessariamente ela vai ser quem você quer que ela seja. Ela vai ser uma versão sua, nem melhorada e nem piorada. Ela vai ser simplesmente ela mesma, né? E disso a gente passa ali para falar da obediência, de como que muitas vezes a gente acredita que o filho obediente é bom, né? E usou o exemplo ali do farol vermelho sobre a ideia do ser obediente versus o ser uma pessoa de valores. Eu deixo de atravessar o sinal vermelho porque eu acredito que é o melhor, porque eu acredito que é o ideal, ou porque eu acredito que é o certo, ou porque eu tenho medo da punição, da multa, da dor de cabeça. De entender esses dois lados da moeda, entender também que o ser obediente, ao mesmo tempo que aparenta ser positivo, é horrível, porque a pessoa ela passa a ser um seguidor de ordens e um seguidor de ordens ela tem dificuldade para questionar. Inclusive usou ali o exemplo do julgamento de Nuremberg lá, dos principais cabeças do nazismo, né? De como eles utilizavam como argumento a obediência, estavam obedecendo ordens. Eu citei o exemplo lá do experimento de Milgram, onde mostra exatamente como isso acontece. Quem tiver curiosidade aí sobre os malefícios da obediência. E depois dos malefícios da obediência, a gente entra para falar de conexão, de como se conectar com os filhos. Você fala ali das brincadeiras, começar pelas brincadeiras, se conectar ali brincando, né? Entrar no universo da criança, estar presente, né? Não é
tô aqui, a criança tá brincando, eu tô mexendo no celular, a criança tá brincando, eu tô vendo TV. Não, eu entro ali no universo dela e começo a me conectar com ela a partir daquilo ali. Aí você fala sobre o cumprimento de regras ali, né? De regras, de tratos. Se eu tratei, olha, eu vou. Essa semana eu tô agarrado, mas no sábado a gente vai brincar o dia inteiro. Eu preciso cumprir aquilo. E o ser esse exemplo, o estar bem comigo mesmo, de além de estar bem comigo mesmo, eu poder passar isso para os meus filhos, e acho que você fecha de uma forma maravilhosa, falando de confiança, de como que eu preciso também confiar naquele ser que está ali. Eu preciso confiar nos bons exemplos que eu dei para ele, eu preciso, às vezes, deixar de ser o vigilante e confiar que ele resolve alguns dos próprios conflitos sozinho, alguns dos, né? Claro que alguns é necessário uma intervenção, de que ele é capaz e ele pode fazer as coisas por si só e fazer bem feito. Você usou o exemplo ali, pô, aprendi a andar de moto com 30 anos de idade, meu filho tem 6 anos de moto. Eu aprendi a cascar uma laranja com 15 anos e meu filho de 6, de 8 ali já casca laranja, já cascou 7 laranjas na vida inteira dele. Claro, com toda a ideia da supervisão e segurança, mas com essa confiança ali naquele ser. Cara, sensacional. Acho que faltou algum ponto nesse resumo desse nosso papo de hoje? Cara, foi muito legal, cara. Você concatenou muito bem. Essa última parte, Thales, eu acho fenomenal, porque o seu sentimento, cara, ele é um farol pro teu filho. O que você sente com relação a ele, cara, é um farol muito grande, cara. E o sentimento do teu filho também é uma bússola pro pai. Quando a gente começa isso, cara, essa via de mão dupla, cara, conecta demais. Quando a gente entende isso, cara, não adianta a gente falar assim, eu te amo, né? A gente demonstrar e falar e amor, cara, você vai falar diferente. Você vai colocar, pode colocar de uma outra forma diferente. Mas então, seu sentimento, aquilo que você sente, essa confiança que você deposita, eu tenho certeza que você vai conseguir. Depois de acordar à noite, você consegue, filho, dormir novamente, voltar a dormir novamente. Eu confio em você. Você é muito, sei lá, amado por mim, você e fazer tudo isso, esses sentimentos, passar todos esses sentimentos, porque isso aí vai, cara, papai confia em mim, cara. A pessoa que eu mais amo confia em mim. Então acho que eu dou conta. E ele vai aos pouquinhos fazendo isso, cara. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Meu amigo, obrigado por Eu que acordar agradeço, cara. cedo e compartilhar esse conteúdo aqui comigo. Faço lives aqui diariamente e essa é a primeira live matinal com um convidado estruturado dessa semana. Entrou um colega aqui, a gente bateu um papo, mas não era planejado. Obrigado por ter topado estar aqui, de bater um papo nessa manhã. Né? Geralmente a gente faz lives à noite. Começar o dia com um conteúdo desse é maravilhoso. Eu agradeci meu nome, aprendendo muito aqui com você. Realmente, esse exemplo, como eu digo, né? Eu sempre que estou fazendo uma live com alguém, eu estou no meu modo aprendendo também. Eu ligo e desligo o meu modo profissional e pessoa várias vezes. E aqui eu aprendi bastante contigo. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua experiência. E fala pra gente, como que você acredita que esses pais e mães podem cortar a linha que parecia ser uma linha direta dessa herança maldita, essa herança ruim, e aquele deixar de ser um simplesmente repetidor, né? E passar a ser realmente um desenvolvedor dessas crianças. Como que você, Elton, eu sei que você faz muito isso, você trabalha atendendo pais e mães, como que essas pessoas podem fazer para aprender e se desenvolver junto com você quanto a essas habilidades, essas questões aí envolvendo a paternidade, a maternidade e lidar com os filhos? Cara, tentar resolver assim, resumir assim, para mim é desafiador, mas começa devagarzinho, de forma leve e
consciência é o primeiro passo. Resolver com sua criança interior, teus pais, e assim você vê os padrões que você desenvolve. E se um dia você quiser mudar, melhorar isso aí, cara, que é possível fazer de forma leve. É possível fazer de forma que você aproveite e se delicie dessa jornada. Acredite que é possível. E precisando e querendo ajuda, procure o Elton. Manda lá um direct. Cara que vai te ajudar nisso. Meu amigo, mais uma vez obrigado. Que você tenha um excelente dia, que nós tenhamos um dia maravilhoso. Valeu, conte comigo e até breve. Ó, quem tá aqui que não segue o Elton ainda, segue o Elton Sato. Arroba Elton Sato, cara, é o arroba mais. Olha que simples e fácil. Elton Sato. Mas, ó, Elton Sato, o cara. Se você tá aqui pelo Elton e não me conhece, eu sou o Thales Lane. Só você me acompanhar aqui que a gente faz live de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Meu lindo, big beijo. embora. Excelente dia pra Valeu. você. Valeu, tchau, tchau.